Disse aos irmãos na semana passada que hoje eu gostaria de começar uma série de mensagens sobre o profeta Ageu. Ageu escreveu 4 mensagens no seu livro de 2 capítulos, mas eu quero transformar essas mensagens de Ageu em pelo menos 7. Ainda agora de manhã estava lendo o capítulo, preparando-me para a mensagem, e eu vi quanta coisa tem para falar, quanta coisa tem para aprender da palavra de Deus. Mas eu quero começar hoje com os irmãos pensando no seguinte: trabalho inútil. E antes de ler o texto, eu quero colocar aos irmãos assim o seguinte: certamente você já passou por um momento assim na sua vida que você trabalhou, você fez, você pensou, você analisou, você pensou assim, bom, agora está feito. Quando você termina, não adiantou nada. Já passou por essa experiência? Agora, o interessante é que você diz, não adiantou nada. O trecho que eu vou ler aos irmãos, não é o profeta quem diz, é Deus quem diz. O trabalho de vocês foi inútil. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura da palavra de Deus no profeta Ageu, capítulo 1. Eu vou ler até o verso de número 11. Ageu, capítulo 1, até o verso de número 11. No primeiro dia do segundo ano, no primeiro dia do 6º mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Especialmente no verso 11, na parte final, Deus diz assim ao povo: o trabalho de vocês foi prejudicado. Numa outra versão diz: o trabalho de vocês foi inútil. Mas eu gostaria que os irmãos atentassem para o seguinte: quem é que está dizendo isto? Não é uma dedução do profeta Ageu, não. É Deus dizendo. Tenho dito aos irmãos em algumas oportunidades que nem sempre nós lemos a palavra de Deus atentando para o que Deus faz, o que Deus diz. E nesse capítulo 1 aqui, há muito da palavra de Deus, Deus falando. Não é o profeta refletindo, é Deus falando. Só para pensar assim com os irmãos sobre o que eu estou dizendo, olha, por exemplo, nos versos 7 e 8. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram.
Subam ao monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Depois o profeta continua falando o que Deus disse. Então eu quero pensar com os irmãos nesta manhã e nesta oportunidade a respeito desta expressão, trabalho inútil. Nós lemos responsivamente Deus dizendo através de Moisés ao povo: se vocês me obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês praticarem os meus mandamentos, eu vou abençoar vocês. Mas se vocês me desobedecerem, não andarem nos meus mandamentos, não praticarem os meus princípios, eu vou trazer maldições sobre vocês. É questão de obediência. Não é questão de salvação em Cristo, é questão de obediência ou desobediência. É uma escolha. E escolhas são interessantes. Escolhas são curiosas. Há escolhas que não nos custam absolutamente nada. Deixe-me dar um exemplo aqui aos irmãos do seguinte: você está vestido, você escolheu uma roupa para vir aqui. Foi difícil? Não foi difícil. Mas se for um evento diferente, um evento que não é costumeiro, você pensa mais no que vestir. É uma escolha. O que eu quero ilustrar é só o seguinte: há escolhas que são naturais, mas há algumas escolhas que são mais difíceis para nós. Vários dos irmãos aqui já fizeram seus cursos de faculdades, mas você teve que escolher o curso para fazer. O curso através do qual você daria sustento a você, a sua família. E todos nós aqui já passamos por isso, sabe bem disso. Como é difícil você escolher uma carreira, não é mesmo? Há muitas e ao mesmo tempo não há nenhuma. Mas você tem que escolher uma. Escolhas são difíceis, mas nós precisamos aprender a escolher o correto. Escolher aquilo que glorifica a Deus. No trecho que nós lemos responsivamente, é muito interessante quando Deus diz assim ao povo, no último versículo lido: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Moisés estava falando isto a um povo que havia presenciado muito dos milagres de Deus. Não apenas aquele momento extraordinário da travessia pelo mar, mas um pouco antes, quando Deus manda as pragas para o Egito, quando os príncipes do faraó dizem a ele: isso é o dedo de Deus. Aquela nação que era escrava no Egito sai dali, não uma nação preparada para a guerra, porque seria uma nação ainda peregrina, mas sai ali de cabeça erguida, uma nação sob o cuidado de Deus. Mas quando você lê o livro de Juízes, que tristeza. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Não havia temor a Deus, não havia obediência a Deus, não havia o desejo de servir a Deus. A ideia de juízes, ou a palavra juízes, ela tem a ideia de libertadores. Deus levantou libertadores durante o período de cerca de 350 anos, para que a nação de Israel deixasse de ser dominada por uma nação e vivesse em liberdade. Agora nós estamos num momento bem diferente. O povo volta do exílio babilônico. E que tristeza para o povo. Ver a cidade destruída, templo no chão, muro, partes do muro caída, mas era a terra do povo. Era a terra que Deus havia prometido dar ao povo. Mas é uma questão de escolha. O que vamos fazer primeiro? Cuidar de nós ou cuidar das coisas de Deus? Cuidar de nós ou cuidar do reino de Deus em primeiro lugar? É uma escolha.
E o povo escolheu a segunda coisa, cuidar, aliás, a primeira coisa, cuidar deles, cuidar da vida deles. Aparentemente, afinal de contas, eles precisavam mais. Mas o veredito de Deus é terrível. O trabalho de vocês tem sido inútil. Um problema muito sério para nós é negligenciar o que Deus diz. Nós obedecemos ou desobedecemos. Não existe meio termo. Essa ideia de que você pode agradar um pouco a Deus, mas pode agradar também a si mesmo, ela não é correta, ela não é bíblica. Se você agradar a Deus, você estará agradando a você mesmo. Mas se você pensar em agradar apenas a você, você não estará agradando a Deus. Enquanto nós não fizermos da vontade de Deus a nossa vontade, nós sempre estaremos andando na contramão dos propósitos de Deus em nossa vida. E é uma questão de escolha. Disse a respeito de Moisés quando caminhava com o povo, e o trecho que nós lemos responsivamente, Levítico capítulo 23, versos 3 a 13, mostra Moisés instruindo o povo, exortando o povo, para que fossem fiéis a Deus. Cerca de 1000 anos depois, Ageu escreve dizendo mais ou menos assim: olha, tudo que Deus nos disse para fazer, nós não fizemos. Olha a nossa situação. Olha onde nós chegamos. É interessante que muitas vezes nós tentamos procurar explicações, procuramos dar justificativas, mas na verdade nós teríamos que indagar o seguinte: as nossas explicações são justificáveis diante de Deus? O que nós fazemos, por mais que tentemos explicar, é justificável diante do Senhor Deus? Deus aceita realmente as nossas desculpas, as nossas explicações? A desobediência resulta em maldições de Deus. Por exemplo, o Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os instarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. É Deus dizendo, através de Moisés, agora quando o povo está para entrar na terra da promessa, obedeçam a Deus, porque se vocês não obedecerem, Deus haverá de enviar o seu juízo sobre vocês. Mas nós também temos algumas maldições de Deus mais curiosas até para nós, por exemplo, na agricultura. Quando nós pensamos que Israel era um país tremendamente agrícola, olha o que Deus diz, e Moisés exorta a nação de Israel, dizendo assim: vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveira em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Parece até que Ageu estava com o livro de Deuteronômio na mão, olhando para a nação de Israel, olhando para o mundo agrícola e falando: olha, eu só vou repetir o que Moisés disse aqui há 1000 anos. Só isso. Mas veja ainda uma outra situação difícil: os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Desintegração da família.
Eu quero levantar assim aos irmãos uma pergunta simples. Há alguma diferença para nós hoje? Talvez o grande problema nosso seja que nós não atentamos para o que Deus nos diz na sua palavra. Nós queremos justificar os nossos pecados ou explicar os nossos pecados, mas nós sabemos que, na verdade, o grande problema nosso é que nós não cremos piamente na palavra de Deus. Nós não obedecemos a palavra de Deus de todo o coração e de toda a nossa vida. Todas estas maldições cairão sobre vocês, elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que Ele lhes deu. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes e para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenha destruído. É Deus dizendo o que faria. E eu quero dizer aos irmãos uma coisa que, durante essa semana, lendo essa passagem de Ageu, lendo o livro de Ageu várias vezes, eu procurei atentar o seguinte: quantas vezes Deus diz, eu estou fazendo, eu fiz, eu vou fazer, é Deus dizendo o que Ele haveria de fazer. Deus está chamando a si a responsabilidade, eu estou punindo vocês porque vocês estão andando em caminhos que não me agradam. Vocês estão desobedecendo a minha palavra. Mas olhem ainda o que Deus diz. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Moisés dizendo ao povo de Israel o que aconteceria caso a nação não fosse obediente a Deus. É um cenário triste. O profeta Ageu, ele trabalhou junto com o profeta Zacarias. Foram contemporâneos de Neemias também, de Esdras. Ele fez parte do segundo grupo que foi para Jerusalém. E quando Ageu olha para a cidade, ele vê algumas coisas desoladoras para ele. O que é que ele constata? O templo do Senhor ainda não havia sido construído. Nem mesmo havia sido construído. Assim declaro eu, Sírio, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá a Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, porque aqui é Deus levantando um governador, um imperador ímpio, uma nação ímpia, para dar a Israel a oportunidade de retornar para a sua terra, para construir o seu templo, para adorar ao Senhor conforme Deus havia determinado lá no livro do Pentateuco. Mas quando Ageu chega, o que ele vê, na verdade, é o templo no chão ainda.
haviam começado, ou melhor, o povo havia começado a construção, mas parou por questões políticas. Mas quando a ordem foi dada, o templo continuou ali com suas paredes, ainda por serem levantadas. E atentem para as palavras do Senhor Deus. Assim diz o Senhor: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. É Deus quem está dizendo o que o povo dizia. Uma das coisas mais impressionantes que eu gosto de ver na palavra de Deus é que há ocasiões em que Deus diz assim: assim diz o Senhor. É Deus falando através de um profeta, através de um servo. Mas é Deus falando diretamente. E o que é que Deus diz? O povo está dizendo alguma coisa. Ainda não é tempo de nós nos envolvermos no reino de Deus. Ainda não é tempo de nós nos envolvermos na obra do reino de Deus. Ainda não é tempo. É como se o povo estivesse dizendo: eu tenho outras prioridades no momento, há coisas mais urgentes na minha vida, há coisas que demandam muito mais agora para mim do que o templo do Senhor. O templo do Senhor pode esperar. E Deus diz que o povo estava dizendo isto. É interessante que o povo, ao dizer ainda não chegou o templo, está dizendo o seguinte: pode esperar. Agora eu tenho as minhas prioridades. Primeiro eu, depois Deus. Primeiro o meu reino, depois o reino de Deus. Talvez os seguintes pensamentos do povo viessem à mente. O cativeiro deveria durar 70 anos. Ainda faltavam cerca de 3 anos quando o povo retorna para Jerusalém. Bom, ainda não completou o cativeiro, vamos esperar os 3 anos ainda para completar isto. Na verdade, aquilo que nós falamos, isto não é a maneira de querer justificar alguma coisa. Ainda havia pessoas no exílio, nem todos haviam voltado ainda, mas aqueles que estavam em Jerusalém deveriam estar envolvidos, comprometidos com o reino de Deus. As nações vizinhas poderiam ser uma ameaça. Vamos parafrasear ou vamos tentar trazer para nós hoje quais são as ameaças que pesam sobre o reino de Deus. Uma das coisas mais interessantes nessa pandemia é que ela trouxe algumas lições maravilhosas para nós. Por exemplo, medo. Eu já falei isso aos irmãos em outras ocasiões, medo. A população mundial, a população de uma forma geral ficou com medo. Medo de tudo, menos de Deus. Medo de todas as coisas, menos de Deus. E ainda há pessoas que têm medo. Medo mesmo. E isto fez com que pessoas se afastassem do contexto religioso. Durante o tempo em que nós não realizamos cultos presenciais, nós tivemos oportunidades e muitas pessoas fizeram transmissão de mensagens online. Foi um recurso no momento muito importante. Foi muito bom realmente. Mas agora nós temos a liberdade de voltar aos cultos presenciais, adorar junto a Deus como povo de Deus, como povo remido do Senhor. E há pessoas que não vêm porque têm medo. Medo. Um pastor bem famoso no Brasil disse que pessoas deixaram de ir ao culto presencial por medo, mas durante a semana fazem todas as suas atividades normais. Mas na igreja tem medo. O que eu quero ilustrar aqui é que o povo dizia assim: nós não podemos trabalhar no templo agora, porque nós temos nações que podem nos ameaçar. O muro caído, não todo ele, mas grande parte caído. Então vamos cuidar de nós.
Deus está nos dando uma oportunidade tão maravilhosa de nós nos reunirmos, de nós adorarmos ao Senhor, de nós glorificarmos ao nome do Senhor. Mas o povo tinha medo das nações vizinhas. Hoje o povo tem medo de uma pandemia. Em momento algum estou dizendo, vamos abusar, vamos desrespeitar, nada disso. Vamos cuidar, como os irmãos estão fazendo, usando máscaras distantes, higienização. Vamos fazer a nossa parte, mas não vamos deixar de cultuar ao Senhor junto, como povo de Deus. Mas ainda o povo poderia pensar, nós não temos capacidade para isto, nós não temos recursos para isto. E realmente era uma situação difícil, porque volta um povo não rico. Muitos judeus prosperaram no exílio e não voltaram para Jerusalém. Aqueles que voltaram não tinham tantos recursos assim. Mas aí é que está uma lição maravilhosa para nós. Nós confiamos em nossos recursos ou confiamos em Deus? Nós confiamos em nossos poderes ou nós confiamos no poder de Deus? Talvez um grande problema para nós seja exatamente este. Nós queremos confiar mais em nós do que em Deus. Precisamos aprender a pensar ao contrário, confiar unicamente em Deus, não por comodismo, porque Deus é Deus. Porque Deus tem poder. Uma das coisas que mais me fascina no mundo, você ler o Salmo 33:9, falou Deus e o mundo passou a existir. Tente fazer isto. Tente fazer isto. Vê se você consegue fazer isto. Algum homem consegue fazer isto. Deus não colocou as mãos, Deus apenas disse, e o mundo veio à existência pelo poder da sua palavra. Esse é o nosso Deus, é o Deus a quem nós amamos, o Deus a quem nós tememos. Então não vamos confiar em nossos recursos, vamos descansar em Deus, mas não por comodismo, por fé. Porque nós cremos nesse Deus maravilhoso, nós cremos nesse Deus extraordinário. Mas o que o povo fazia? Aí vem o veredito de Deus sobre o povo. No trecho que eu li aos irmãos, é muito interessante o que Deus diz e o que Deus fala no verso 6. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. No verso 9, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar seu fruto. Trabalho inútil. Uma vida de insatisfação. Tudo que o povo fazia não redundava absolutamente em nada. Plantava, mas não colhia. Muita semente era plantada, mas a colheita era irrisória. Muito pouco seria guardado no celeiro. Deus reteve a bênção de uma colheita abundante por causa dos pecados do povo. Mas ainda, o povo comia, mas não se satisfazia. O que a terra produzia não era suficiente para satisfazer o povo. As videiras produziam uma quantidade tão pequena de uvas e tão pouco vinho, que não era suficiente para o povo. O povo se vestia, mas não se aquecia.
tão rigorosa a estação, tão extremo o frio, que suas roupas não manteriam o povo aquecido. Nós sabemos que no Oriente, especialmente na região deserta, durante o dia é um calor intenso, à noite é um frio intenso. E olha o que Deus diz: vocês podem se vestir, mas vocês não vão se aquecer. Vocês podem plantar, mas vocês não vão colher. Se não há uma lavoura abundante, a vida econômica sofre. Nós sabemos bem o que é isto. Nós entendemos bem o que é isto. Sabemos o que é um país inflacionário. Todos nós temos essa experiência. Mas o povo de Israel tinha uma experiência um pouquinho diferente ainda. O povo plantava, colhia muito pouco, e tudo tornava-se caro. Mas por quê? Por causa de vocês. Por causa de vocês. Quando Deus fala que o povo recebia salário e colocava como que em um saco furado, Ele não está falando de dízimo. Ageu aqui não está falando de dízimo, mas está falando o que vocês recebem não é para nada, não serve para nada. Eu quero dizer assim uma coisa aos irmãos agora relacionada ao dízimo. Uma das grandes bênçãos de Deus na nossa vida é ser dizimista. É devolver a Deus 10% daquilo que Ele nos dá, mas devolver com alegria, com gratidão. Devolver a Deus porque Ele está nos dando 9% para nós, ou 90% para nós, para a nossa subsistência. O problema é que eu quero fazer com 10% o que eu não faço com 90%. É claro, Deus não me abençoa mesmo. E Deus não abençoa não só você, Deus não abençoa a sua igreja, porque somos infiéis a Ele. Nós não somos fiéis ao Senhor, Deus. Deus precisa? Não. Do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mar e tudo o que nele pertence. Olha que coisa maravilhosa, do Senhor é, mas Deus testa a sua fidelidade. Ele está pondo você à prova para saber se você realmente confia mesmo nele, se você descansa mesmo nele. Muitas vezes nós lemos sobre homens de Deus, mulheres de Deus, que foram grandes exemplos de pessoas liberais, e nós não temos coragem de ser fiéis a Deus. Deixe os fiéis do lado, seja você fiel, e você verá como Deus abençoa você. Mas a justiça de Deus é triste por um lado, mas é boa por outro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho e o azeite, e tudo o que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Por que o Senhor Deus aplicou a sua justiça sobre o povo? O templo estava ali, o povo estava preocupado em construir as suas casas. A expressão aplaneiladas eram casas de luxo, mas o problema é que o povo estava usando o material que havia sido destinado ao templo. O problema não era apenas construir as suas casas, mas o povo estava usando o que era do Senhor para construir as suas casas. Não havia fidelidade a Deus.
E quando Deus diz, por isso, por causa de vocês, Deus está dizendo, eu posso abençoar vocês mais. Eu tenho o poder de abençoar vocês. Mas vocês precisam me obedecer. Vocês precisam andar nos meus caminhos. Vocês precisam caminhar comigo. Seca, não houve colheita, a vida econômica foi difícil. E aí? Ontem eu estava lendo uma notícia sobre Cuba, o governo taxou em 500% taxas sobre telefone, que é muito difícil lá, a internet, que é muito precária, sobre os insumos de medicina. 500% para um povo que não tem uma renda, que tem uma renda tremendamente irrisória. Imagina a situação desse povo agora. Imagina. Por isso, amados, vamos fazer um momento de pausa em nossa vida. Vamos refletir e pergunte a você mesmo o seguinte: por que eu não estou sendo mais abençoado por Deus? Porque Deus abençoa você. Apesar da sua desobediência, Deus ainda abençoa você porque Ele é fiel. Ele prometeu abençoar você. Mas, por que você não é mais abençoado pelo Senhor? Eu não estou dizendo em coisas materiais, elas virão como consequência mesmo. Eu estou dizendo na vida espiritual, no prazer da comunhão com o Senhor, no prazer de ler, meditar na palavra de Deus, refletir na palavra de Deus. Um pecado muito comum é o desprezo pela palavra de Deus. Uma das coisas que eu temo na minha vida é a mão de Deus pesando sobre mim. Já pesou. Eu oro a Deus e peço a Deus que não pese mais como já pesou na minha vida. Mas eu aprendi muito nessa ocasião, muito mesmo. Não se brinca com Deus, não se zomba de Deus, porque o que eu plantei, eu colhi. O que eu semeei, eu colhi. Vendavais, tempestades que poderiam ter sido evitados na minha vida. Mas você também já passou por situações assim. Eu não sou o único. Você já passou por situação assim. Então vamos fazer uma coisa. Vamos reassumir o nosso compromisso para com o Senhor Deus. Vamos renovar a nossa aliança com o Senhor Deus e aprender a obedecer a Deus e obedecer ao Senhor de todo o coração. Deus dá 6 dias para você cuidar de você e um dia para Ele, para nós nos reunirmos e o adorarmos. Por que nós não aproveitamos este dia? Por que nós não adoramos ao Senhor como ovelhas dele? Lembrando as palavras que Deus disse ao profeta e a nós. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Vamos reverter essa situação?
e vamos fazer com que nós venhamos a trabalhar para o Senhor e Deus olha para nós dizendo: o trabalho de vocês é útil. O trabalho de vocês é útil, mas escolha obedecer a Deus ou não desobedecer. No próximo domingo quero falar ainda sobre o capítulo 1. Eu vou abordar a seguinte questão: por que chegamos aqui? Que o Senhor Deus nos abençoe e nos fortaleça em nossa vida.